Peraí, deixa eu procurar aqui, eu acho que não tô vendo aqui não. Agora tá aparecendo Ah, aqui a agora tá apresentação. aparecendo, Agora tá apresentando. né? Show. Show. Ah, tudo melhorando. Vamos pra frente, né? Vamos correr, senão a internet derrete de É, novo aí, professor, feito não dá açúcar. pra ouvir nada não, viu? Então, meus amigos, sistemas distribuídos envolve colaboração, comunicação oculta, facilidade de expansão e, né, uma das principais características dos sistemas distribuídos é essa organização, né, por camada de software, né, vulgo middle, então famigerado middleware. Então, isso aqui, esses conceitos a gente já tratou nas aulas anteriores. E eis aqui, né, a figurinha que representa, né, o funcionamento do middleware, né, e como as aplicações distribuídas é, são abstratas e envolvem um N número de máquinas, né? Então, nesse caso aqui na nossa imagem, a gente tem, o Paulo estará chegando aí, três máquinas diferentes, tá? Como vocês podem ver, todas elas estão interconectadas por um mesmo meio de comunicação, que é a rede, tá? Se quiser eu dar até um zoomzinho aqui para vocês verem melhor. Um dois zoom, deixa eu avançar. Vou botar aqui. É, um meio de comunicação que é a rede, cada qual tem o seu sistema operacional local, né? Implica que esses sistemas operacionais podem ser diferentes, né? Levando aquela heterogeneidade que eu falei na aula passada, tá? E o middleware, né, que é uma espécie de serviço, ela se encontra em cada uma dessas máquinas, né, fazendo parecer que ele é uma camada única, né, que envolve a todos, bem como as aplicações distribuídas que rodam acima da camada de middleware, né? Então você tem aí as camadas de aplicação distribuída e de serviço de middleware englobando múltiplas máquinas, né? E essas duas camadas estão acima do sistema operacional, que por sua vez podem ser heterogêneos e isolados, né, uns dos outros, tá? Então a gente vai focar bastante hoje no assunto do MIDA, a gente vai conhecer alguns métodos de comunicação, tá, entre sistemas distribuídos. Mas assim, eu vou desenvolver uma aplicação. Quando eu decido que um sistema distribuído é uma boa ideia para a aplicação que eu tenho que desenvolver ou para para a infraestrutura que eu vou implantar. Quando é que o sistema distribuído será considerado uma boa ideia? Né? Um sistema distribuído, desenvolver um sistema distribuído é diferente de implementar uma boa ideia, né? Então, um dos exemplos, né, a gente faz esse comparativo, é quando você necessita implementar um sistema, né, infra ou software, né, onde você tem que manter múltiplas cópias de um determinado arquivo, base, dado, né, e quando eu digo manter, é manter síncrona e íntegra, né? Com todas as cópias entre si, localizadas em diferentes locais, e estas precisam ser coerentes entre si ou mesmo iguais o tempo todo. O tempo todo na visão de usuário, né? Afinal, a gente sabe que não dá para manter essas cópias atualizadas ao mesmo tempo. Afinal de contas, quando você realiza a modificação de uma, ela tem que propagar aquela atualização para todas as outras cópias. Enfim, em outras palavras, se uma cópia for alterada, a alteração deve ser propagada, como eu acabei de mencionar, para todas as outras cópias antes que seja permitida qualquer alteração nessas cópias. Né? Então, tipo assim, vou voltar aqui na minha figurinha, tá? Olha aqui, a minha figurinha de sistema distribuído, máquinas A, B e C, cada qual tem um dado ou uma base que é uma cópia da outra, tá certo?
Caso a minha aplicação venha alterar aquele dado na máquina A, a informação tem de ser propagada na máquina B e na C de forma que ela seja atualizada antes que qualquer outro processo ou usuário venha a acessar aquele devido dado nas máquinas B e C. Para evitar o quê? Para evitar inconsistência. Para não haver a quebra da integridade da informação, tá certo? Isso é fácil de resolver? Não é fácil de resolver. Tem jeito de resolver? Sempre há um jeito de resolver, né? Então a gente tem aí vários anos de pesquisas na área de sistema distribuído, né, que implicam em técnicas e métodos que ajudam, né, a fazer isso aqui, a manter, né, um conjunto de cópias. Isso aqui é um dos exemplos, né, de desafios que você vai enfrentar ao desenvolver um sistema distribuído, tá? E aí você olha para mim e diz assim, mas isso, professor, como é que se diz? É problema para infraestrutura resolver, é um problema para o software resolver, é um problema para quem resolver. Na verdade, né, as soluções implementadas historicamente, né, na literatura aí, envolvem ambas as partes, né, envolvem ambas os tipos de áreas para poder suprimir esse tipo de problema, tá certo? Então, meus amigos, vamos passando aqui para frente, tá? Então, ao construir sistemas distribuídos, a gente visa fazer com que esses sistemas confiem, né, uma certa facilidade de acesso aos seus recursos, né, bem como ocultar o acesso a esses recursos, facilitar e ao mesmo tempo, né, manter uma certa abstração na hora de disponibilizar esses recursos que podem ser desde componentes de memória, dados, processos, dispositivos de hardware, né? Todos esses são considerados recursos disponíveis de acesso para sistemas distribuídos. Bem como deve-se idealizar esses sistemas para serem abertos. Quem lembra aí, e eu mencionei isso no final da aula passada, né? Quem estava aí na aula passada deve lembrar. O que é abertura para um sistema distribuído? Falem agora ou calem-se até a próxima aula, por favor. Aliás, não calem-se, falem, que hoje eu tô bom de conversa. Bora lá? Quem pode aí me dizer o que é abertura? Lazarone! Cadê você? Não, alguém abriu Não, o eu queria microfone só aí. pedir para tu Já. repetir a Quem pode pergunta dizer? mesmo. O que é a abertura? Tá cortando, é só pra mim, é? Foi o Lazarone. Eu ia só te pedir para tu repetir a pergunta. Ah, tá. O que é abertura? A característica de abertura para sistemas distribuídos. O que é dizer que um sistema distribuído é dito aberto? Como e por quê? Tá pesquisando aí no Google? É? Se vocês quiserem falar, pode falar o que vier na cabeça. A hora de errar é agora. Bora lá. O que é abertura para sistemas distribuídos? Cara, hoje eu passo. Ó, que estresse é um negócio de lascar. Eu passei hoje o dia todo com dor de cabeça. E ele disse assim pra mim: como é que eu vou dar aula hoje? Porém, contudo, todavia, é só, né? Entrar em reunião com vocês que a minha dor de cabeça passou instantaneamente. É sério, cara. Por isso, ó, vamos lá. Conversar. Deixa Eu não só eu sei, falando sozinho, não. parece ser um sistema que é acessado livremente por qualquer usuário. Não, tipo, parece que não precisa de uma autenticação, que é um sistema distribuído aberto. Ou é aberto Uhum. porque qual, qualquer, qualquer tipo de sistema operacional pode ser integrado a esse sistema. Não sei. Ó, Lazarano, você está passando perto da resposta. Vamos considerar, né, é, que acho que todo mundo aí lembra da escalabilidade, né? A escalabilidade é o ato de você adicionar novas máquinas
ao seu sistema, né? Aumentar o número de máquinas sem perder necessariamente o desempenho, né? Essa aí é a característica da escalabilidade. Adicionar maior número de máquinas e obter o maior processamento, obter acesso a sistemas novos, diferentes, né? Novos serviços, digamos assim. Isso tratando-se de máquinas, de hardware, ok? Agora, em relação a software, eu posso adicionar softwares ao meu sistema distribuído? E a resposta para essa pergunta é sim. Né? O sistema tem uma categoria de sistema distribuído que são os sistemas baseados em serviço, né? Que é o que é SOA, os web services, tá certo? E esses tipos de sistemas distribuídos, né, eles são capazes de agregar diferentes tipos de software para que você possa acessar eles em forma de serviço. Inclusive softwares que não foram construídos com aquele intuito. Né? Então, dizer que o sistema distribuído é aberto quer dizer que ele é capaz de adicionar, por exemplo, um software que necessariamente não foi web, né, ou foi desenvolvido com outra natureza, por exemplo, como desktop, e fazer com que ele esteja disponível como um serviço dentro dos sistemas, para que outros processos possam usufruir das funções daquele carinha, tá certo? Então, imagine que a abertura é o ato, é a característica, né, de eu agregar novos serviços, e esses serviços podem ser de qualquer natureza. Móvel, web, desktop, eles vão ser disponíveis para que todo e qualquer componente possa acessá-los, tá certo? Então, um sistema distribuído é visado, né, que ele deva ser aberto, bem como ele pode ser expandido, que é a característica da escalabilidade que eu acabei de mencionar, né, que é o fato de você adicionar um número de máquinas, né, dentro do seu sistema. Qual é o problema relacionado à escalabilidade? Quem pode dizer aí? Queda de desempenho? Queda de desempenho, exatamente. Quanto maior o número de máquinas, maior o caminho que uma mensagem pode percorrer. E no pior caso, ele pode percorrer o maior caminho, sendo que as latências que envolvem esse caminho, desde ruídos na rede até o fato de empacotar e desempacotar no remetente e no destinatário, né? Todas essas latências somadas podem fazer com que a sua mensagem, né, que o seu sistema distribuído venha a ter uma queda de desempenho, afetando a transparência e afetando assim a visão de sistema único para o sistema distribuído, né? Descaracterizando o nosso amiguinho aí e como sistema distribuído, fazendo com que o usuário perceba, né, que ele está executando uma função que não está vindo dele, está vindo de outra máquina. Não é local, né? É remota. Bom, enfim, né? A gente está falando das metas, né, para construir sistemas distribuídos. Então a gente tem 4 carinhas aí, que normalmente são as nossas metas ao desenvolver um sistema dessa natureza, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho a respeito do acesso a recursos, né? O que seria o acesso a recursos. Parece que está com um delayzinho aí, mas deve ter mudado para todo mundo. Então, o acesso a recursos, né, diz respeito à facilidade que um componente tem de acessar um serviço ou recurso que está contido em outro componente, né, de um cliente acessar um determinado serviço de um servidor, né? Então, esse acesso a recursos em sistemas distribuídos devem ser realizados, né, um compartilhamento de forma controlada e eficiente, né? E esse acesso a recursos traz uma determinada economia digamos assim, tanto de tempo, tá? Porque quando você tem a facilidade de recursos, você tem um ganho no desempenho. Afinal de contas, você diminui o número de operações ou processos para acessar aquele determinado recurso, ou mesmo diminui a quantidade de políticas em torno
daquele recurso a ser acessado, né? Então, exemplos de recursos, como a gente tem aí na nossa lista, um pouco mais abaixo, no nosso último item, envolvem impressoras, podem ser computadores, podem ser meios de armazenamentos, páginas web, redes, etc. Tá certo? Por que redes? Porque existem ainda os tipos de sistemas distribuídos é, voltado para sistemas de informação, né? São sistemas de informação distribuídos e estes carinhas atuam ali no nível de administração de redes, né? Então, quando você tem uma facilidade de acesso a recursos, você também facilita o acesso de redes, né? De intranets diferentes, por exemplo, né? Ou de internet para intranet, ou de intranet para internet. Enfim, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos mais à frente. Bom, então, a conexão que existe para o acesso a recursos facilita a colaboração e a troca de informações. Problemas associados a essa facilidade, né? Uma vez que, dependendo dos mecanismos que você implemente, eles podem trazer pouca proteção a intrusões, né? Bem como é possível fazer rastreamento de comunicações. Então, como eu havia mencionado na aula anterior, né? Os meios de comunicação digamos assim, em sua, em sua, em seu, em suas taxas de transmissão, os meios de comunicação, né? Relacionados às taxas de transmissão, os mecanismos de segurança não evoluíram tanto, bem como a capacidade de processamento, a capacidade de armazenamento dos computadores, né, também aumentaram, porém, ficou essa lacuna aí. E hoje a gente possui alguns mecanismos bem interessantes de segurança, né, a nível de aplicação. Né? Enfim, né, vamos continuar aqui. São dois problemas que a gente pode pontuar relacionados a essa característica aqui, que é o acesso a recursos. Né? Outra característica que envolve sistemas distribuídos, né, que está embutida ali nas nossas quatro metas, é a transparência. Transparência dos processos associados à comunicação e colaboração dos sistemas distribuídos. Beleza? Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá tendo delay não, né? Chegou. Aí, com licença, pessoal. Voltei. Tá todo mundo aí ou já desligaram as câmeras e foram fazer outra coisa? Oi, Rony, qual foi a pergunta? Eu tive que ir ali rapidinho. Não, fiz pergunta não. Só quero saber se vocês estão aí. Que bom que vocês estão. Estamos aqui, Vamos hein? lá. Com certeza. Oh, é bom, né? É bom, eu vou saber. Não sou um homem solitário aqui, não, graças a Deus. Então vamos lá, né? Do que se trata, meus amigos? A transparência em um sistema distribuído. Então, a ideia da transparência é ocultar processos e recursos, né, associados ao sistema distribuído, a sua colaboração, a sua comunicação, tá certo? O papai tá on. Né? Então, a esse ocultamento, né, a gente trata eles como transparentes, são processos ou recursos transparentes. Né? Então, existem diferentes formas de transparência, exatamente, acho que são 9, né? Para sistemas distribuídos. Então, vamos dar uma olhadinha. Né? O objetivo da transparência, né, é esconder o fato que seus processos e recursos estão fisicamente separados, distribuídos, distantes, né? Havendo assim múltiplos computadores, né, de distância entre a máquina destinatária, a máquina remetente e o recurso destinatário, né, a máquina destinatária. Bom, eis aí os nossos tipos, são exatamente 3, 6, 7, 8 tipos de transparências. Né? Então a gente tem a transparência de acesso, esconde diferenças de representação de dados ou como é feita realmente esse acesso, né, àquele recurso. Então você olha assim para mim e diz assim, mas o que tem a ver a representação de dados, professor? Tem muito, né? Como tipo como recurso, né? A gente pode ter dados, informações,
que podem ser recuperados via RPC, RMI, né? Para quem aí não lembra, RPC é chamada remota de procedimento e RMI é invocação de método remoto, né? Então, o RMI é amplamente utilizado para sistemas orientados a objetos e o RPC é mais utilizado para a linguagem de programações procedurais, tá? Então, vamos lá. Então, um determinado dado ou resposta o dado de retorno, né, para um determinado sistema, para um determinado método invocado, o procedimento é chamado, né, pode ser considerado recurso. E aí, se um sistema distribuído é capaz de abranger, como naquela nossa primeira figurinha, né, diferentes máquinas, diferentes arquiteturas, diferentes sistemas operacionais. Como é que, quando o dado sai da máquina C para a máquina A, lembra da figurinha? Tinha 3 máquinas, ABC. Olha o dado que foi invocado, né? A resposta para um método remoto foi retornada de uma máquina C para a máquina A. E esse dado é, sei lá, uma string. Como é que a máquina C e a máquina A vão representar essa string? Porque a arquitetura deles pode ser diferente. E a arquitetura indica que o conjunto de bits é organizado de uma forma diferente, a nível de arquitetura de computadores. A nível de sistemas operacionais também, né? O tamanho da palavra pode ser diferente da que sai de uma para outra máquina, né? E aí, a transparência de acesso, né, ela utiliza de padronizações para que a representação que sai do lado da máquina C para a máquina A, né, seja melhor compreendida, utilizando de algum artifício. Né? Para quem já utilizou aí, web service, por exemplo, eles utilizam de algumas tags XML para fazer essa padronização, né, quando se trata de serviço. Bem como para RPC, né, a gente tem uma outra tecnologia que vou lembrar aqui o nome, tá? Não, é uma sigla, que é o DML, que é o Description Message Language, acho que é DML, né? Que é uma linguagem de descrição de mensagem, né? E ele padroniza os dados com tags ou com alguma sinalização que indica, né, para o middleware o tipo de dado que está vindo da arquitetura C, que vai chegar para a arquitetura A, e aí ele só faz a conversão, digamos assim, né? Então, é meio que assim que funciona a transparência de acesso. Transparência de localização, esconde onde um recurso está localizado. Aí, professor, quer dizer que uma máquina não sabe o endereço físico de outra máquina para um sistema distribuído, em sua essência, necessariamente não, né? Não é interessante você, por exemplo, para quem aí já trabalhou com aplicações Torrent. remotas, né? Cliente-servidor. Oi? Cortou? Por exemplo, o torrent. Não faz sentido os usuários saberem a localização de outros usuários. Não, mas o nome da aplicação? Eu entendi, Paint. Torrent. Tá cortando aqui pra mim, não sei pra você. Digita aí no chat. O torrent, Como eu faço professor. TV. O torrent. Torrent. Ah, sim, entendi. Torrent. Com certeza, né? Com certeza. Ele é os sistemas baseados em torrent, eles são sim distribuídos, né? Eles são peer-to-peer, ou seja, são máquinas que se comunicam ponto a ponto, tá? E inclusive tem um texto muito interessante no livro do Tannenbaum sobre os sistemas de torrent,
tá? Eu recomendar a leitura dessa sessão aí, fica no capítulo 2, se eu não me engano, para vocês, né, dar uma lida aí sobre o funcionamento interno dos torrents, tá? Porque o torrent, ele é, em essência, né, ele é um sistema colaborativo. Afinal de contas, as máquinas que venham a participar de um sistema distribuído do tipo torrent, né, eles estão compartilhando dados e recebendo, né, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tem o negócio lá de seeds, né? Para quem aí é chegado nos torrents, que já chegou a baixar muito filme aí, né? Ei, professor. Outras coisas aí dos torrents da vida. Diga, Paulo. Professor, existe algum servidor assim que administra o torrent? Ou a galera só lança o aplicativo e fica circulando entre os usuários, Repita a os pergunta, arquivos? que aqui cortou. Pronto. A minha pergunta é se existe algum local, um servidor, ou alguma administração Trocando aqui de algum programa pra ver se melhora. específico do torrent. Ou é só a galera lançar a aplicação e fica correndo os arquivos entre as pessoas, entre os usuários? Como é a pergunta? Se eu preciso de uma aplicação específica para usar o torrent? Não, professor. É se por acaso existe alguma administração, um servidor, alguma coisa assim que administra a aplicação de Não, algum arquivo, de algum não, programa não, não. torrent. Não, não existe administração, não. É tipo a galera só As lança o ma- programa e o pessoal fica usando, né? exatamente. As pessoas estão com o torrent ligado e o torrent, né, fica, como eu disse, ele é peer-to-peer, ele não tem um servidor centralizado, mesmo porque se fosse centralizado não seria distribuído, né? Mas, por exemplo, ele não tem qualquer forma de administração, seja a administração de rede ou administração em forma de servidor, tá? De rede de domínio, né? Um determinado domínio que alguém possui ter o data center, qualquer coisa para gerenciar a comunicação torrent, não. Realmente ela é peer-to-peer. Você ativa a aplicação, ela automaticamente encontra, baseado naqueles seeds, né? Se eu tiver errado aí, baseado nos seeds, ele sabe em quais máquinas ele vai encontrar a informação que você está pesquisando, né? Que você quer baixar. Então, tipo, quando você entra num sistema do tipo torrent, você está disponibilizando dados, bem como repassando e até mesmo, né, baixando para a sua própria máquina informações. Tirei a Entendi, dúvida, entendi. Paulo? Você tem mais alguma pergunta? Não, Show. entendi. Eu vou até, como eu disse, eu vou até recomendar aí essa leitura aí, porque é muito interessante, é muito boa. E esclarecedora também. Então, transparência de localização é o ato de esconder onde o recurso está localizado. Aí você olha para mim e diz assim, como é que os caras se encontram? Porque se eles não têm o endereço físico armazenado ali nas aplicações, como é que eles fazem? Eis o do gato. Né? Tem várias formas, né? Das mais refinadas às mais grosseiras, né? Como por exemplo o broadcast, né? Que é você enviar múltiplas mensagens, né? Para todas as máquinas, causando assim um tráfego gigante de mensagem na rede, né? Isso aí é o problema também. Mas aquele que tiver o seu recurso vai responder de volta para ti, né? Isso aí é uma das formas mais grosseiras. Tem outras, né? A gente vai inclusive ver elas um pouquinho mais para frente, né? Para suportar esse tipo de transparência aqui, tá? E aí, ó, o Vinicius chegando aí. Boa noite, Vinícius. Diga, Azarano. Ronson, eu usei bastante também o programa Ares. Conhece ele? Ele é do tipo torrent também, Ares, não é? foi isso. Exatamente, ele é peer-to-peer também. Exatamente. Vixe, eu usei esse também. Limeware. Não sei se vocês conheceram isso. Eu usei o Limeware. Pré-anos 2000. Se eu não me engano, era antes dos anos 2000. Mas assim,
muita gente utilizava, não sei se vocês Emule, professor, emule. como é, Vinícius? O Emule. Ixi, doido. O emule. Casar. Casar. Shell novo, viu? Casar nem pensar, hein? Vírus que tinha, era de rumo ali, entendeu? Casal, Ares, Chareza. Essa foi de graça, viu? Certeza. Seja bem-vindo aí, Vinícius. Ei, professor. Chegou a hora da piada, pô. Diga aí, Paulo. Professor, eu vou ter que desligar aqui rapidinho, mas já eu retorno. Corre de 5 minutos, viu? Show de novo. Vai lá, mas volte. É rápido. Valeu. Beleza? Valeu, mano. Localização, migração. Aí, meus amigos, migração. Peraí. Migração, né? Bem parecida também, que eu já vou até explicar na sequência com relocação, né? O ato, migração é o ato de eu mover um determinado recurso, né? De uma localização para outra, sem afetar, né, a sua transparência de acesso, tá? Relocação é esconder que um recurso já foi movido ou pode ser movido para outra localização enquanto está sendo usado. Olha a diferença. Migração é quando o recurso ainda não está sendo usado e, por exemplo, em determinado momento as máquinas usam uma reconfiguração, tá? No posicionamento das máquinas e foi trazido algum recurso para mais perto de um conjunto ou de um determinado domínio que está usando ou acessando mais aquele recurso, tá? Então, isso é uma migração. Relocação é no ato da transição, né, do acesso àquele determinado recurso, aquele recurso ainda vir para mais próximo, para evitar congestionamentos, para evitar que uma determinada máquina ou servidora, né, no caso, receba uma corrente, um conjunto de acessos altos demais que possivelmente pode derrubar o serviço, por exemplo, né? Então, migração é o ato de mover um recurso de um lugar para sem afetar o seu acesso. A relocação é mover, transparecer essa movimentação, mesmo quando ele está em uso, tá certo? Enquanto ele está sendo utilizado. Vocês vão ver que algumas transparências, inclusive, elas se complementam, né? Replicação é o ato de eu esconder que o recurso foi compartilhado, replicado, né? Em diversas outras máquinas, né? Mesmo sendo um recurso, né, disputado, com acesso competitivo, né? Concorrente. A transparência de concorrência, né, que se complementa com a replicação, né, esconde que um recurso pode ser compartilhado por diversos usuários. Como assim, professor? A replicação foca no recurso. Então, se eu tenho uma determinada base, eu posso replicar ela em outras estações, cuidando, né, para que ao executar qualquer alteração na original, nas cópias, né, seja propagada aquela mudança para todas as cópias. A concorrência é o ato de eu ter um recurso que tecnicamente, né, pode ser usado apenas por um processo, por um componente, né, por um cliente, né, e fazer que eu possa gerenciar a quantidade de acessos daquele cara, né? Então, replicação foca na quantidade de recursos e a transparência de concorrência é porque os usuários que estão acessando o único recurso, né, não percebam que tem outros processos, outros usuários fazendo acesso ao mesmo recurso, né?
Transparência de falha, né? Esconde as devidas falhas inerentes à comunicação de sistemas, né? Bem como perda de pacote ou perda de comunicação por falha do meio de comunicação, né? Da rede em si, é uma falha lógica ou física, né? Pode ser um fio partido, um ruído, algum defeito no meio de comunicação que venha corromper, ou mesmo uma falha técnica, né? A máquina morreu, acabou, parou. Né? Uma máquina roda eternamente. Então, a pessoa saiu, a transparência de falha é esconder que essas coisas acontecem, né? E continuar as operações do sistema distribuído, mesmo com a falha e com a recuperação, né? Porque você pode ter a máquina sendo derrubada em algum momento, ou havendo falha de comunicação, e havendo na sequência a recuperação sem afetar o desempenho, ou o processamento, ou mesmo a execução do sistema como um todo. A transparência de persistência, né? Esconde que um software que está em uso, né? Ele pode estar na memória principal ou no disco, né? Por que essa transparência de persistência? Porque a latência de acesso para como é que eu posso dizer? Mídias, né? Secundárias, como discos de armazenamento rígido, data centers, etc. O dado que está em memória secundária, né, possui um tempo de acesso muito maior do que uma informação que está em uma memória primária. Né? Então, a gente utiliza da transparência de persistência para que a informação, né, não importa se ela está na memória principal ou secundária, não venha a transparecer, não venha a diminuir o desempenho, afetar a visão do sistema único, né? Dúvidas? Tem alguém aí com alguma dúvida em algum tipo dessas transparências? Tá tudo ok? Está bem tranquilo aí, professor. Show. Seja bem-vindo, Paulo. Abraão, de boas até aqui. Tudo ok. Show. Se vocês tiverem com alguma dúvida, me parem, tá certo, pessoal? Não deixa eu correr com o conteúdo, não. Me parem. O Fabiano Lima chegando aí. Boa noite, Fabiano. A aula já deu uma caminhadazinha aqui, mas não se preocupe. Só foram 10 slides. Viu? Vai dar certo. Ai. Vamos lá. Então, quais são os graus? Porque assim, eu posso ter todos essas transparências aqui sendo implementadas no meu sistema distribuído, tá? Porém, contudo, todavia, em tempo de execução, né, podem vir a existir variações no desempenho, variações na comunicação, variações de tempo de resposta, devido ao meio de comunicação, devido ao processador que pode estar executando uma outra requisição e o cara entrar num buffer da vida, por exemplo, né, as mensagens sendo enviadas. N situações, tá? Até que ponto, né, meu sistema pode, digamos assim, tolerar determinadas situações, né? Então, os graus de transparência para o sistema distribuído envolvem restrições temporais, restrições de comunicação e processamento e restrições de desempenho, né? Então, por exemplo, você tem lá o processo de impressão de documentos, né? O que é ideal, né? Você espera uma reação. O ideal é executar esse processo em uma impressora que está mais perto, né? No caso de acesso
também na restrição de desempenho, né? Acessar determinado dado numa máquina remota, né? Uma ação pode ser manter uma cópia em cache, né? Atualizada exatamente com uma cópia mestre, né? Que deveria ser a informação original, né? Manter essa cópia em cache. Para quê? Porque um servidor web, toda vez que ele vai procurar uma página, né, ele vai buscar no seu disco rígido. Sendo, obviamente, a primeira vez que ele acessa aquela página. Normalmente, ele vai para a memória principal, né, onde ela é acessada a primeira vez, e na sequência, né, baseada no cache hit e cache miss, né, acho que todo mundo já conhece essas estratégias da arquitetura de computadores, né. Esse carinha vai para cache para que o seu acesso seja mais rápido, né, garantindo desempenho maior. Carregar operações de escrita para o disco de imediato, né, para obter tolerância a falhas. Né? Por quê? Os computadores, né, se você for pensar assim, para software, né, todo e qualquer sistema de computador, ele abrange 3 etapas. Entrada, processamento e saída. Tá? Para a arquitetura de computadores, né, para a de computadores, existem 2 operações básicas. Quem pode dizer aí? Quem chuta aí quais são as 2 operações básicas para a arquitetura de computadores? Entrada e saída? Hã? Entrada e saída de dados? Não. É mais básico do que é. Passa uma corrente mais forte, passa uma corrente mais fraca? Não tão baixo nível assim. Eu falei arquitetura, né? Mas na verdade, perdão, né? Mas é arquitetura também, mas pense em sistema operacional. Na movimentação de dados na memória principal, por exemplo. Quais são as 2 operações básicas que você executa em uma memória? Leitura e Leitura e escrita. gravação. Leitura e gravação. Exatamente. Leitura e escrita, exatamente. Né? São as 2 operações básicas para o sistema operacional, para, né, arquitetura de computadores, né, baixo nível mesmo. São a leitura e a escrita. Qual das 2 envolve... Olha a pergunta. Qual das 2 envolve... qual das 2 é mais rápida, a leitura ou a escrita? Leitura. Leitura. Ela tem um tempo de execução relativamente mais rápido que a escrita. Né? Mesmo porque quando você vai fazer uma escrita, né, tem todo um processo para realizar aquela escrita. Você vê uma cópia do dado, altera a cópia do dado, na sequência você transfere a cópia para o lugar da original. Isso quando vai passar uma passagem, por exemplo, de dados por valor. Né? Se for por referência, você altera diretamente lá no espaço de memória, né? Vai direto no dado, né? Então, uma das formas, né, de ganhar desempenho, né, para manter a transparência em sistema distribuído é realizar essas operações, né, diretamente em disco, aqui evitar problemas de falhas que possam vir a acontecer em tempo de execução. Tá? Tem restrições temporais. Restrições temporais, né, só especificando um pouquinho mais aqui, né, dependendo do sistema, vocês têm 2 tipos de restrições temporais. Existem os sistemas de tempo real, né, que a gente chama de tempo real hard e tempo real soft. Tá? O que é que diferencia um do outro? Ambas têm um requisito de tempo. O que é esse requisito de tempo? É o ato de eu, ao passar determinada quantidade de tempo, se aquele dado não foi recuperado, escrito, ou a operação ou a natureza, né, da operação, né, dizer o que vai acontecer.
Mas passou o prazo de tempo, aquele dado está obsoleto, ele deve ser descartado, tá? Para sistema de tempo real rápido, isso que é normalmente alvo de desenvolvimento de sistemas críticos, né, que podem envolver a vida das pessoas, ter impactos ambientais, ou como sistema sistema de controle de usinas nucleares, um sistema de healthcare, né, que lida com o status de saúde de uma pessoa. Esses sistemas têm uma restrição temporal hard, né? Afinal de contas, se o prazo, o determinado prazo para uma determinada operação for excedido o tempo, aquele dado ele não vale mais. Então ele tem que refazer a operação para trazer o dado no tempo correto para que ele possa estar gerenciando corretamente o contexto da sua aplicação. Para sistemas de tempo real soft, né, de restrição temporal mais leve, né, você tem uma certa flexibilidade no fato desses sistemas estarem rodando ali mesmo com a restrição temporal. Né? Então, por exemplo, um sistema de tempo real que não envolve a vida de ninguém, videoconferência. Né? Então, por exemplo, a gente na situação real aqui tem uma determinada quantidade de delay acontecendo na apresentação do vídeo, mas nós estamos trabalhando com slide. Então, meu áudio está chegando até vocês da forma correta e esse tempo de atraso que existe entre o áudio e o vídeo, né, não está impactando na vida de ninguém. Então, aqui é um exemplo de sistema de tempo real soft, bem como alguns sistemas de entretenimento, como jogos online, etc., que acontecia em jogo aí, né, tem um termozinho utilizado chama lag, né, quando um determinado jogo começa a dar lag é porque está atrás em 20 pacotes. Isso mata o jogo? Não, ele só fica lento. Restrição temporal de sistema de tempo real soft, tá? Então, para alguns sistemas, para manter o grau de transparência, as restrições temporais são mais rígidas, para outros são mais leves, são mais flexíveis, tá certo? Então, imagine aí que você tem um sistema acadêmico, educacional, e você tem um sistema de videoconferência, um modo de videoconferência, e aí a restrição temporal, né, para envio de pacotes de áudio e vídeo é mais flexível do que se você tivesse um sistema de healthcare aí, né, de cuidar de status de saúde de uma pessoa que tem que estar, por exemplo, verificando de instante a instante a condição do cara para, numa variação em um determinado aspecto, injetar um medicamento, por exemplo. Então, para sistemas distribuídos diferentes, você tem restrições temporais diferentes e mantém esse grau de transparência, né? Restrição de comunicação, de processamento, está voltada para aquilo que eu já havia mencionado, né? Que é o fato de enviar uma mensagem de um remetente para um destinatário e ter múltiplas latências, né, envolvidas desde os diferentes tipos de redes que é pela qual a minha mensagem vai passar, né? Porque o meio de principalmente o meio de comunicação é heterogêneo, né? Então ele tem diferentes tempos de transmissão. Então, quanto mais longe estiver e mais variações de tipo de rede houver no caminho, né, entre o ponto A e o ponto B, maior a minha latência. O ato de chegar, de sair da máquina A, empacotar a mensagem em um conjunto de protocolos, mandar pelo MIDI, para mandar pelo hardware, para enviar pela rede, para chegar do outro lado. O SO desempacotar a mensagem, devolver para o MIDI, devolver para a aplicação, para executar aquela operação ou ter acesso a um determinado a recurso, para mandar de volta fazendo todo esse processo, existe, né? Deve haver restrições, né, de comunicação e processamento para manter ainda um bom desempenho nos nossos sistemas distribuídos. Beleza? Alguém aí teve alguma dúvida sobre grau de transparência? Se eu tiver indo ligeiro, me fale, por favor. Eu estou aqui
voando com o conteúdo, tá? Tudo ok? Abraão Vasconcelos saiu. Ele ia fazer uma pergunta aí. Acabou caindo. Ó, quem cala consente, né, pessoal? Então, eu posso ir pra frente, né? Ixi, Luiz Henrique caiu também. Só dívida, tudo ok. Show de bola. Tirando essa parte da dívida, tá tudo ok, né? Ótimo, 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 ótimo. Então vamos para frente, vamos para frente. Eu vou passar aqui o grau de transparência. Chegamos na característica de abertura do sistema de distribuídos, meus amigos, que eu já mencionei ali nos slides atrás, né? Mas aqui vamos formalizar, né? Então, sistemas distribuídos abertos interagem com serviços de outros sistemas abertos, independente do ambiente subjacente. Eita, que palavra, que vocabulário, né? Complexo, professor, ambiente subjacente, sim, né? Então você tem em um sistema distribuído aberto a comunicação com serviços, né? Que podem vir de ambientes web, podem vir de ambientes desktop, podem vir de ambientes mobile, né? E mesmo assim, peraí, pessoal. Voltando aqui, pessoal. Sistemas distribuídos abertos envolvem aplicações de naturezas diferentes, né? Porém, sendo disponibilizados como serviço. Né? Então, Professor, dentro dessa... Oi, diga. Fala. rapidinho. Associando isso aí à disciplina que a gente está tendo de programação para dispositivos móveis. Isso aí é o mesmo esquema de quando a gente puxa uma atividade, né? Quando a gente faz uma atividade para ele ter uma interação de um aplicativo com o outro. Tipo um botão de compartilhamento em um navegador que você tem a opção de compartilhar com algumas redes sociais, algum conteúdo, sei lá. Seria esse Eu não o caso? definiria assim. Eu não definiria assim, porque aí você está falando de aplicações em um sistema operacional como o Android, né? Agora, eu vou lhe dar um exemplo, né? Vocês já usaram a API REST? Sabe o que é uma API REST? Sim, sei. Pronto. Então, quando você usa uma API REST, você disponibiliza um determinado programa para ser acessado por uma aplicação mobile ou outra aplicação web, bem como você pode utilizar a API REST para fazer o acesso, né? Para ir buscar lá num devido servidor, num devido serviço, correto? Então também seria a mesma coisa dos links magnéticos de torrent. Eu não conheço o conceito de link magnético, mas se for nessa base aí, com certeza corresponde à abertura, sim. O problema dos torrents, né, é porque essa abertura a gente fala a nível de software, né? O torrent ele é uma distribuição de dados, P2P, é compartilhamento de arquivos, de informação, né? Não chega a ser serviço de software, exatamente. O torrent está mais voltado para a distribuição de dados. Por isso não, como é que fazer? Dá para dizer que um sistema torrent é aberto? Eu acho que não. No meu conceito, se vocês acham que eu estou errado, a gente debate aqui. Mas eu acho que ele é altamente escalável, um torrent. Porque ele sempre está adicionando novas... Pois é porque assim, quando você utiliza uma API, por exemplo, do WhatsApp, que você clica no link, ele abre direto o serviço do WhatsApp. O link magnético é o mesmo esquema. Você clica, em vez de você baixar o arquivo .torrent e abrir com o programa, você abre o link magnético que o próprio navegador abre, né? Só que na hora que você abre, o próprio navegador solta a pergunta se você gostaria de abrir com, por exemplo, um determinado programa, um BitTorrent, por exemplo. Aí, se você quiser, você pode até padronizar ele como um programa torrent. Aí, na hora que você clica no link, ele já direciona para o programa, para o gerenciador de torrent e já faz a ligação toda. Não, mas nessa situação, eu não consideraria esse link magnético como algo relacionado a
esse sistema distribuído, né? Afinal de contas, a abertura ainda é um processo interno do sistema distribuído a ser oculto, entendeu? Então, o link do torrent nada mais é do que um link comum, assim como uma URL de navegador, por exemplo. Né? Só que ele tem um outro objetivo, claro. Uma abertura é quando você tem um sistema, eu vou usar o exemplo do SOA, né? Quando você tem uma arquitetura orientada a serviços, e esses serviços podem ser de qualquer natureza. Como eu falei, você pode pegar um programa ou um sistema que você desenvolveu num Delphi da vida, num Java, num PHP, empacotar aquilo ali numa interface e abrir ele, né, para ser acessado por outras componentes, por outras máquinas, ou os processos usuários, né? E assim, ao ser descoberto por essas máquinas, serem acessadas essas funções. No caso do link magnético ou de uma atividade dentro de um sistema Android, né, de uma aplicação Android, é algo pontual. Não é um sistema distribuído, mas sim um recurso que você ou implementou na arquitetura, que é, no caso, atividade para o Android, ou é um recurso de transferência, como a URL ou esse link magnético, né? O que é que você acha? É porque assim, eu tava até pesquisando agora. O link magnético, ele é muito parecido com uma API. Entendeu? Pelo menos assim, comparando com a API do WhatsApp, ela é praticamente a mesma coisa. Porque, por exemplo, o WhatsApp você tem um programa que você pode instalar Windows, por exemplo. Você instala ali o WhatsApp Você no acha que link Windows, magnético é como se fosse uma API? Mas a API ela é um recurso de programação. Entendeu? mas aí ela não poderia ser considerada como uma abertura, não? Porque se for, teoricamente, seria a mesma coisa. Particularmente eu acho que não, entendeu? A API, por sinal, ela é um recurso de programação que você usa para abstrair determinadas funções, né? Então, você dá você pode considerar uma API como um recurso de abertura, digamos assim, né? Agora, se né, você categorizar esse link magnético como uma API, então pode ser sim um mecanismo de abertura. Particularmente, pela descrição que você me deu, esse link magnético é mais um recurso de acesso do que, de fato, de abertura, de abertura para alguma outra aplicação, entende? Lembrando, Entendi. quando eu falo de abertura, é quando eu agrego softwares diferentes ao meu sistema e transformo eles em serviços. No caso do link magnético, você está me mostrando que é uma forma de eu acessar um determinado recurso de dado, de arquivo, de mídia, sei lá. Não é assim? É porque, tipo, o link magnético, diferente assim de uma API de um WhatsApp, a única coisa que mudaria seria meio que a finalidade, que no caso seria o link magnético para baixar dados e o WhatsApp. Não, mas se bem que seria a mesma coisa, que é a transferência de dados. Mas essa transferência aí, ela é explícita. O usuário sabe que está pegando de outra localização, entendeu? A Mais ou abertura ainda está menos. implícita ali, as transparências, entendeu? Entendi. A dúvida, a gente pode discutir mais um pouco. Mas é só porque fica essa questão do link magnético fica muito aberto assim. Mas é só porque eu queria saber se serviria como um exemplo, sabe? Tirar a dúvida, né? Porque até porque o link magnético eu acho que todo mundo já viu aí no Pirate Bay da vida, coisa assim. Eu falei com a Eu não, cara, eu não costumo fazer isso, não. É isso, professor. Rapaz, eu acho que eu nunca usei essas coisas, não. Um filmezinho assim, às vezes, você baixar assim, é bom. Pior que não, ó. Eu toda a vida fui covarde para essas coisas. Já usei. Eu já usei sim, os outros baixaram, a gente assiste, né, por tabela, mas de baixar mesmo, não tem uma lembrança Homem, de ter
Admita logo que você já usou o Emule Torrent. Não, o Emule É bom. era você, faleci. Diga isso. Enfim, ainda é a primeira vez para tudo, né? Um dia eu faço acesso. Mas vamos continuar aqui no assunto, né? Quando se trata de abertura, a gente tem três tipos aí, né? A gente tem aí sistemas que devem ter conformidade com interfaces bem definidas, sistemas que devem dar suporte à portabilidade de aplicações e sistemas que devem ter facilidades de interoperação. Ah, cara, eu lembrei o termo que eu tava aqui matutando. Eu disse DM, o termo é IDL, que é o Interface Definition Language. É a linguagem de definição de interface. Que é o que ajuda essa abertura, né? E a interoperabilidade entre aplicações, arquiteturas, né? Que faz com que eu possa portabilizar aplicações de diferentes naturezas para incorporar serviços à minha aplicação, né? E essas padronizações, né, levam a conformidades de interface, tá? Então, provavelmente aqui a gente vai falar da IDL daqui a pouco. Então, para obter a abertura, esse sistema distribuído, ou seja, torná-los abertos, né, torná-los também independentes da heterogeneidade do ambiente subjacente, né, em termos de hardware, plataformas e linguagem. Então, a abertura faz com que eu possa, teoricamente, ignorar essa heterogeneidade de arquiteturas, de hardware diferentes, de plataformas de sistemas operacionais diferentes, ou mesmo de linguagens de programações diferentes. Então, a abertura oferece serviços de acordo com regras padronizadas que descrevem tanto a sintaxe e a semântica do serviço. Sintaxe, como como é que se diz? Como a chamada de um método, de uma função, de um procedimento é realizada, né? Desde o seu tipo de dado de retorno, a sua assinatura completa, né? Tipo de dado de retorno, nome da função e os parâmetros de entrada, né? A sintaxe, né, de como é realizada essa chamada, bem como a semântica por trás do serviço. Então, como será representado os tipos de dados de retorno, de entrada e a nomenclatura, tá? Então, desde computadores e suas regras, né, padronizam o formato, o conteúdo e o significado das mensagens que vão e voltam dentro do sistema distribuído por meio de protocolos. Então, a gente vê que usam essa estratégia de protocolos, só que não é um protocolo, né? A gente define a linguagem de interface. Então, a abertura é especificada por interfaces ou utilizando uma linguagem chamada IDL, que é a Interface Definition Language, ou linguagem de definição de interface. E aí esse carinha aqui é quem define a sintaxe, né, chamada de função para diversos serviços, né? Então, eles garantem especificações adequadas, que são ditas completas e neutras, né? Completas, que ele façam que esses serviços, né, essas chamadas de métodos, olha o Jefferson chegando aí, gente, completas, no sentido de que ele traduz o método, a chamada de método completamente, tipo de retorno, nome, bem como seus tipos de dados, e neutras, porque as linguagens de interface elas têm de ser entendidas por ambas as partes, tanto o remetente como o destinatário. Então, essas características de completude e neutralidade, né, tudo que é necessário para implementar uma interface. Chegando uma interface para garantir a abertura do sistema distribuído, bem como, né, a aparência da implementação, como vai ser, né, a implementação de fato interna desse método. Tá? Então, a completude e a neutralidade levam a interoperabilidade e portabilidade. Qual é a diferença entre interoperabilidade e portabilidade? A interoperabilidade, né, ela mostra o ponto em que duas implementações diferentes
podem coexistir, inclusive trabalharem juntos, né? Trocarem mensagens e mesmo que elas tenham linguagem de programação diferente, base de dados diferentes, sejam diferentes em diversos aspectos, né? Então elas podem trabalhar juntas. A portabilidade, por sua vez, caracteriza o ponto em que uma aplicação que é desenvolvida para um determinado sistema pode ser um determinado sistema B pode ser executado no sistema A sem modificações profundas, né? Por exemplo, todo e qualquer programa Java, né? Para que eu sei que muita gente aí tem áudio de Java, por causa, o pessoal de redes ainda não tem esse ranço não, porque eles programam mais em Shell Script e C, né? Mas o pessoal de programação aí já deve ter uma raiva de Java pela complexidade que envolve pontos e vírgulas, pacotes e a quantidade de caracteres que tu tem que desenvolver para fazer uma funçãozinha medíocre, digamos assim, né? Mediana. Mas, contudo, todavia, né? Os desenvolvedores da linguagem da plataforma Java, desculpe, eles tinham como principal aspecto durante o desenvolvimento da plataforma fazer com que as aplicações que eu desenvolvo para uma arquitetura X sejam executadas também na plataforma Y, né? E as nuances das arquiteturas não fossem um impedimento para eu trazer a aplicação de uma plataforma X para Y. Né? Para quem já programou em C ou C++, sabe que quando você sai da plataforma Linux de um sistema operacional Linux para um Windows, tu tem que mudar muita coisa internamente, né? Desde as bibliotecas que você vai utilizar, que podem nem existir, né? De uma plataforma para outra, de um sistema operacional para outra, é complicadíssimo. Enquanto em Java, ele focou nisso aí, né? Write once e run everywhere, né? Escrevam e rode onde quer que esteja, certo? Então, portabilidade é exatamente isso, é levar uma aplicação do sistema A para um sistema B e executado sem modificações profundas ou zero modificações. Então, a abertura requer um suporte para diferentes políticas, né? Que são especificadas pelas aplicações e usuários. Então, por exemplo, exemplos de perguntas que se fazem essas políticas, né? Que nível de consistência é requerido, por exemplo, para uma caixa de dados? Que operações se permite para download de código? Quais requisitos de qualidade de serviço devem se ajustar, né, baseado em face da variação da largura de banda, né, pela quantidade de requisições ou congestionamento da banda, ou do aumento ou diminuição da banda. Você tem isso aí em sistemas em nuvem, por exemplo. Qual o nível de sigilo é requerido para a comunicação? Diferentes aplicações têm diferentes políticas enraizadas no seu desenvolvimento. Então, aqui é voltado para o pessoal de sistemas, né? Mas quando se trata de políticas de administração de sistemas ou de serviços, né? O pessoal da infra aí também é bem antenada sobre, tá certo? Bem como a gente pode agregar sistemas que estão em domínios diferentes, né? Lembrando-se disso. Então, idealmente, um sistema distribuído apenas provê os mecanismos que permitem políticas de cache dinâmicas, né, preferencialmente por itens já armazenados. Tem diferentes níveis de confiança para códigos móveis, né? Quem aí conheceu, por exemplo, os applets, né, que o Java tinha, que carregavam os programas da máquina servidor para rodar na máquina cliente, né? Então existem políticas para isso aí, né? Existem níveis de confiabilidade para isso. O sistema distribuído provê parâmetros ajustáveis de qualidade de serviço. Alguém falou aí no chat, peraí. Tá com o quê? Opa, aqui no chat. Alguém falou aqui alguma coisa.
Aqui. Tamanho rápido aqui. Ai, que é uma parada aqui. O Jefferson disse, estou com uma demanda em um applet e fez uma cara triste. Por quê, cara? Alguém disse que já usei applet, eu não. Só deu tudo ok. Tô com a demanda em applet. Cara, que tipo de coisa, né? Applet é uma tecnologia antiga do Java, né? Inclusive. Hoje ele está um tanto defasado, né? Alguns sistemas ainda utilizam, como por exemplo os próprios sistemas Oracle, né? As tecnologias Oracle eles executam bastante applet, né? Eu trabalho, por exemplo, com o EBS, você vai executar uma instância de uma interface EBS, você tem que executar, além de executar um applet, né? Mas obviamente você está rodando em uma conexão segura, com intranet, VPN, etc, né? Mas não seja de código móvel e ter aquelas suas, né, pequenas problemáticas. Alguém ia falar alguma coisa? Abriu aí o áudio? Não? Para finalizar aqui, né, oferece parâmetros ajustáveis de qualidade de serviço para cada stream, né, e oferece diferentes algoritmos de encriptação, né, para garantir a segurança. Beleza? Dúvidas? Posso passar para a próxima característica? Sim, não? Talvez? Pode, valeu por isso. Então, vamos para frente. Escalabilidade. Como já foi dito milhares de vezes nessas aulas da gente, né? Escalabilidade é exatamente a mesma coisa que expansão de um sistema ou aumento do seu número de máquinas, né, que podem ser adicionadas. Então, existem 3 medições para a escalabilidade, né? A dimensão de seu tamanho, a dimensão geográfica e a dimensão administrativa. E para todos eles, né, existe esse problema aí da perda de desempenho, né? Quanto maior a escalabilidade, maior você deve considerar a perda de desempenho. Então, a escalabilidade envolve o número de componentes, basicamente. Quando a gente fala da dimensão de tamanho, né? Então, componentes de um sistema distribuído são número de usuários, número de nós de processamento, ou processos executando, né? Em um sistema distribuído. Isso focando na dimensão de tamanho. Quando se trata de escalabilidade geográfica, né, você deve pensar na distância máxima, ou seja, o pior caso de transmissão de informação entre dois nós, né? Então, quanto maior a dimensão geográfica, a distância geográfica de uma máquina para outra, maior a perda de desempenho, né? E a escalabilidade administrativa envolve o número de domínios, né, que eu posso agregar ao meu sistema distribuído, né? Então, imagine o seguinte, eu tenho um sistema de informação distribuído e eu tenho múltiplas filiais agregadas ao meu sistema. Cada uma delas tem suas políticas de administração e quanto maior o número de domínios, mais complexo se torna gerenciar a comunicação e a colaboração, levando em consideração as políticas administrativas de cada um desses domínios, né? O que leva o quê? Exatamente, a perda de desempenho. Mas se vocês estão matando a pau na resposta. Quem foi? Meu áudio ficou mudo? Aqui tá chovendo, professor. Já passou por aqui, a chuva tá chegando aí agora. O que foi que você perdeu aí? Não, professor, tá dando para escutar. Tá dando? Tá ótimo. Então, na prática, a implementação de escalabilidade normalmente ocorre, né, dimensão
de tamanho, né? A escalabilidade geográfica e administrativa, né, ainda são um desafio, né, a ser batido pela, pela comunidade, né, de desenvolvimento científica ou mesmo desenvolvedores, né, no sistema distribuído. Porque a escalabilidade de tamanho já tem alguns artifícios que impedem, né, que essa perda de desempenho seja altíssima. E aí a gente lembra das técnicas que eu já mencionei anteriormente, né, replicação, relocação, migração, e etc. Tá? Helena, agora a gente falou aqui de applet, eu acabei de lembrar, né? Um dos exemplos de relocação foi até que eu mencionei, né? A utilização de applet, que são programas móveis, né? Que estão executando determinada máquina, você traz para mais perto ou para uma localização diferenciada, né? Só um adendo aí no conteúdo anterior, beleza? Então, problemas relacionados à escalabilidade. Então, a gente tem alguns exemplos de escalabilidade para três situações diferentes, né? Quando você tem serviços centralizados, né? Ou seja, você tem um único serviço, um único servidor para todos os usuários, né? Acessar determinado recurso. Dados centralizados, né? Quando você tem uma determinada lista de recursos, né? E você tem lá a concorrência impedindo que mais de um usuário acesse aquela informação, né? Quanto maior o tamanho do meu sistema, maior o número de máquinas, maior o número de usuários, maior o problema relacionado ao acesso e os serviços centralizados e a concorrência, que são os dados centralizados. Já no caso de algoritmos centralizados. Eu entendi, não, dados centralizados, assim, para nossa área da TI. Qual seria? Dados centralizados. Pode melhorar a explicação? Dados centralizados. Isso. Um servidor web, por exemplo. O fone tá alto, viu, Vinícius? Professor, Tá bem, mas assim, essa questão... quando você fala de... Rapidinho, essa questão de ter serviços dados ou algoritmos centralizados, isso caracteriza como um sistema distribuído? Não, quando a gente fala desses conceitos aqui, é para dentro de sistema distribuído. Situações onde acontece, por exemplo, serviços centralizados. É quando você tem diferentes máquinas. Dentro do serviço de um sistema distribuído, determinada máquina, ele pode estar em um dado momento sendo um cliente, em outro dado momento ele pode estar sendo servidor. Qual é a diferença? O cliente é aquele que requisita, o servidor é aquele que responde a requisitos. Né? Um requisita e o outro responde. Quando você não implementa, por exemplo, uma replicação de dados quando é necessária, então você tem a centralização de dados em uma determinada máquina ou servidor. Isso falando de dados, eu estou falando de dados, perdão. Você tem um programa sendo executado em apenas em alguma máquina, né? Aí diga que você tem vários clientes requisitando uma chamada de processo, aquele serviço, né? Remota. Aí quando você tem aquela chamada de processo, aquele procedimento em apenas uma máquina, aí você cai nessa questão de serviço centralizado. Entendeu? Quando a gente trata de centralizados, é referente a, por exemplo, uma determinada página web, né? Vamos pegar o exemplo de servidores web. Tem uma determinada página que só existe em um servidor. Você pode ter 10 servidores web, mas se aquela página que vários estão requisitando se encontra em apenas uma, aí você tem um problema de concorrência naquela determinada página web. Principalmente se as requisições forem de modificação. Né? E aí, quanto maior o número de máquinas, ou seja, a escalabilidade, maior o número de acessos, maior o número de requisições, e aí a gente vê impactos nos serviços e nos dados. Entendeu? Para algoritmos centralizados, né? Oi, diga, Vinícius.
Então, tem alguma. Vai pegar algumas. Distribuir dados centralizados. O que seria para a gente entender melhor? O que seriam dados centralizados? Bora ver. Porque a gente exemplo de Bluetooth Vou tentar usar o... como dado aqui. Como é o Bluetooth? Não entendi. Eu não entendi muito a lista. Mas não precisa o que é dados centralizados. Não, aqui essa questão de lista telefônica online aqui é o seguinte. É apenas uma analogia para o ato de você, ao um usuário requisitar um determinado em uma lista, ele vai ocupar aquele recurso ali enquanto ele faz a busca, certo? E vai acontecer o quê? As outras requisições, os outros usuários vão ficar o quê? Congelados, vão ficar esperando dentro de um buffer até que o primeiro usuário que fez a primeira pesquisa na lista consiga encontrar ou não. Né? No pior caso, ele vai do começo da lista até o final e não encontrar a sua informação. Então, as limitações de escalabilidade é que vocês estão focando nos conceitos. Mas se trata de, ao ter um dado em um determinado servidor, né, uma determinada máquina, onde eu tenho vários usuários, vários processos requisitando aquele dado, né, quanto maior o número de máquinas requisitando aquele dado, maior o problema de desempenho. Então, quanto maior a escalabilidade, quanto mais máquinas eu agregar, maior vai ser os problemas relacionados à concorrência. Entendeu? Então eu falei aqui, ó, que tem em uma única lista telefônica, quando você tem um recurso que poderia ser uma lista de dados, certo? E aí, se eu tenho um cara fazendo uma pesquisa nessa lista, se houver uma segunda requisição para aquela lista, a segunda requisição só vai ser processada no finalização da primeira. Se eu aumentar o número de máquinas dentro do meu sistema, e cada uma dessas máquinas adicionais fizer requisições à mesma lista, quanto maior o número de máquinas, maior é a perda de desempenho do meu sistema distribuído. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que adicionar mecanismos que desobstruam, né? que ultrapassem essas dificuldades. E uma delas seria a replicação e a relocação de dados, de serviços ou de algoritmos. Tá certo? Então, o que são essa questão de algoritmos centralizados? Quando eu adiciono novas máquinas ao meu sistema distribuído, né, os endereços de IP deles devem ser, teoricamente, desconhecidos pelas máquinas que já estão dentro do sistema, porque eles são novos. Né? Então, se eu fizesse, por exemplo, se eu utilizasse de um algoritmo de roteamento que fosse baseada na completude de localização, ou seja, de eu saber o endereço de localização das máquinas antecipadamente, haveria esse problema de escalabilidade, porque toda vida que eu adicionar uma máquina, a nível de programação, se está todo mundo amarrado pelo IP dentro da aplicação, não tenho condições de adicionar novas máquinas. E isso limita a minha escalabilidade. Então isso aí tem que ser o quê? Tem que ser descoberto em tempo de execução. HCP automático, né? Entendeu? Isso. Exatamente. Tem que utilizar de algum artifício para encontrar essas novas máquinas que foram adicionadas. Certo? Tem mais alguma dúvida quanto a isso aqui? Eu não. Show. É impressão minha, falta 10 minutos. Eu vou... Mais 5 minutinhos aqui para terminar só a escalabilidade, tá? Oi, diga aí. Não, falei. Tá. Deixa eu ver aqui. Escalabilidade falta um bocadinho. Não, professor, eu ia Vai dar pra perguntar se terminar esse aí. slide aí vai estar disponível no Moodle. Já tá lá do Moodle. Já tá? Tudo bem. Já tá lá. Ontem, hoje Show de bola. era mais ou menos 6h30 quando eu joguei lá.
Ah, Viu? que eu entrei. Então, Tá meus ok. amigos, vamos fazer o seguinte. Vocês vão colocando o nome de vocês. Só o nome, tá? Coloca o nome de vocês no chat para eu fazer cópia do nome de vocês quando encerrar aqui. Não precisa fazer chamada lá no sistema. Maiúsculo ou minúsculo? Tanto faz. Se vocês colocarem, eu vou conseguir ler. Vai botando os nomes aí, que eu só faço a cópia do chat, coloque no meu bloco de notas e faça a chamada lá no sistema. Beleza? Não se esqueça de colocar o nome. J10. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais para falar agora. Vamos até aqui. Replicação, certo? Vamos lá. Características de algoritmos descentralizados, né? A gente falou de algoritmos centralizados, vamos falar dos algoritmos descentralizados. Então, para esses algoritmos descentralizados, por exemplo, o algoritmo de roteamento para sistemas distribuídos, nenhuma máquina tem informação completa sobre o estado do sistema. E o estado do sistema é exatamente as informações sobre a localização de cada uma das máquinas. Não só a localização, como, por exemplo, como é que se diz? O quanto elas estão, digamos assim, ocupadas, né? Ocupadas processando requisições, né? Então, pontualmente, cada máquina, né, toma decisões com base em suas informações locais. Então, por exemplo, eu posso receber mais requisições se o meu banco tiver mais espaço para receber essas requisições. Ou eu posso enviar informações ou não, ou enviar requisições ou não, sabendo se o cara me respondeu, né, a minha primeira mensagem de confirmação de conexão. Ou eu não sei se a máquina para quem eu envio uma requisição, ela está podendo receber. Se existe, por exemplo, um congestionamento de requisições lá. Ou mesmo se a máquina lá não caiu. Né? Eu não tenho certeza, meu sistema, as máquinas pontualmente não sabem disso. Porque se elas soubessem, elas seriam oniscientes e eu deveria ter alguma coisa informando, né, centralizando todas essas informações. Descaracterizaria o nosso sistema distribuído. Tá? Então, as máquinas pontualmente tomam decisões sobre informações locais. Né? Então, por exemplo, se eu envio uma requisição para um serviço, um servidor, o cara me respondeu num determinado ponto, quantidade de tempo, então estabelecemos a conexão. O cara não me respondeu, aí eu vou continuar mandando até ele responder, ou vou procurar uma outra máquina que me responda. Né? A falha de uma máquina não arruína o algoritmo de roteamento. Por quê? Porque normalmente, se eu tenho uma máquina exercendo um serviço, executando serviço, provavelmente eu vou ter uma replicação daquele dado, recurso ou serviço em uma outra máquina. E aí, se eu tenho duas máquinas X pedindo o mesmo serviço para duas máquinas diferentes, máquina A e máquina B, se máquina B cair, por qualquer motivo, de defeito de hardware ou por alguma eventualidade, eu tenho a máquina A que vai continuar executando aquela requisição, independente de B existir ou não existir mais. Né? Então, essas falhas também são pontuais, também são locais. E para algoritmos descentralizados, não há nenhuma premissa implícita, né? Não há nenhuma premissa implícita quanto à existência de um relógio global. Afinal de contas, se as máquinas são independentes, elas seguiam baseado no seu próprio clock local, bem como elas têm seu próprio espaço de memória único, né? Seu espaço de memória físico local, né? Não é compartilhado por outros. E aí, né, há alguns problemas que envolvem a escalabilidade e trazem problemas de desempenho, né?
evitar latência de comunicação. Então, uma das técnicas para ultrapassar esse problema, né, essa latência, é utilizar de comunicação assíncrona. O que é a comunicação síncrona e uma comunicação assíncrona? Síncrona é quando eu executo uma operação e espero ela retornar a resposta, não dando lugar à execução de outro programa. Assíncrono é quando eu executo um procedimento, fico bloqueado enquanto a resposta não chega e dou lugar ao processamento de outro processo, outro programa, outra função. Né? Então, isso daí, né, pode ocultar latências de comunicação, fazendo com que outros programas, outras requisições sejam executadas até que a primeira tenha sido retornada. E problemas de distribuição, né, como, por exemplo, particionar dados e computação em várias máquinas, né, utilizando clusters ou grades. Né? Também é possível utilizar programas móveis, né, como applets, né, para trazer computação que existe no servidor para o cliente, ou utilizar de domínios, servidores de domínios para resolver, implementar uma resolução descentralizada, né, para acesso a determinados recursos ou máquinas, né, ou a distribuição de informação utilizando a web, né, sendo que a internet ela é descentralizada. Você tem um servidor para diferentes páginas web, né? E é isso, só explicando aqui para o pessoal que uma das técnicas que a gente pode utilizar para a escalabilidade é a replicação, né? E tem vários tipos, né? Como, por exemplo, mirror, espelhamento, né? Caches web, a utilização de proxies, utilização de caches de arquivo, etc. Professor, você importante entender saber se a tal coisa é central ou se é descentralizado. É importante a gente saber. É importante saber se um serviço é centralizado Ou descentralizado. ou centralizado, né? Distribuído centralizado. Isso. Cara, para um sistema distribuído, né, não vai haver centralizado. Sempre vai ser separado em máquinas, né? Para uma arquitetura centralizada é complicado porque uma vez que a máquina venha a falhar, morreu Maria Priá. Ninguém tem acesso a dados, informações ou ao serviço. E aí o sistema para. O que é que as organizações maiores têm sistemas distribuídos? Que é para que no momento em uma máquina venha falhar, o serviço não vai cair. No pior dos casos, por mais que ele possa vir a perder desempenho, o serviço continua disponível. Né? Ei, professor. Como é, Oi, só um segundo, Paulo. Para os processos ou programas que estão rodando no nosso sistema distribuído, localmente, né, eles não sabem que estão acessando um recurso remoto. Essa é a beleza do sistema distribuído, né? Essa visão de que o dado que eu fui buscar fora, que é administrado pelo MIDA, na verdade, para o programa que está precisando dele, é uma visão local. Então, ele não tem a informação se é um dado que está distribuído, ou se está centralizado no servidor, ou qualquer outra informação por fora. Foi o que eu falei aqui nas características de algoritmos descentralizados, né? As máquinas tomam informações com bases locais, tem nada a ver elas entenderem sobre a situação, o estado das máquinas externas. Tá bom, Vinícius? Acho que era isso que você está perguntando. Paulo? Pronto, professor, que eu não entendi de como é que poderia ser utilizado na escalabilidade os proxies. Os proxies na escalabilidade? Isso. Porque o que é um proxy? O proxy não é uma forma de eu buscar uma página que está no servidor web, por exemplo, e trazer para dentro de uma intranet e fazer com que isso sempre, né, tá buscando atualizar essa página para que as máquinas dentro de uma intranet acessem o proxy e não o serviço externo. Sim.
Então, essa técnica, dentro de intranets, por exemplo, né, elas evitam que eu sobrecarregue o meu servidor web lá fora com, com máquinas ali de dentro, né, que a intranet em si pode também crescer em número de máquinas. Né? Ao invés de eu fazer com que essas requisições todas vão para o servidor, que por sua vez, né, provavelmente implementa uma cache de página, uma cache web, né? Eles na verdade fazem acesso ao proxy da intranet, ao proxy ali privado, evitando que, não importando o número de máquinas da intranet, eu não vou sobrecarregar aquele servidor que faz parte do meu sistema distribuído, entendeu? Entendi. E é isso, pessoal. Tem mais alguma dúvida? Eu vou parar hoje aqui nesse nosso slide, que é o 32 de 55. Professor, esses slides aí, os que eu tá disponibilizando no Moodle, Já está no eu Moodle. não cheguei a ver. Eu não cheguei a ver. Tá lá, pode olhar. Tem aula SPD 2. SPD aula 2. Dá atualizada lá que já deve estar por lá, viu? Beleza. Estão mandando aí um livrozinho. Porra, mandaram o livro Tanebol. Isso é bom. É bom. Sim, Vocês... Rony, só queria te perguntar se o livro do Tenenbaum que você falou é esse daí mesmo que eu encontrei. Deixa eu ver. Então, peraí. Deixa eu começar lá. Tem 2 links aqui. Acho que é o mesmo link, né? É o mesmo, é porque eu achei que não tinha enviado. Ah, tá. Tá baixando aqui. Eita, cadê? O celular baixou. O nome que tem aí, ele é o Tannenbaum Sistema Distribuído. Como é o nome? Teoria e prática não. Peraí que eu... Mas não basta. Eles Computer Networks Andrew S. Tenenbaum. Não, esse aqui é o de rede de computadores. Esse aqui não é de sistema achei. distribuído, não. Esse aqui é de rede de computadores. É uma edição mais antiga, essa daqui. Acho que ele já tem até a 5ª. Viu? Acho que você vai ter que Entendi. dar uma rodadinha ainda, mas eu vou escanear para vocês a parte que eu quero que vocês resumam e também a parte que eu quero que vocês leiam lá sobre os sistemas peer-to-peer, né? Os torrents. Beleza? Entendi. Mas mantém essa Eu acho, estratégia é legal. eu acho que é esse outro que eu encontrei. O nome, eu tenho aqui, tô com o meu livro aqui, é o teu Princípios e Paradigmas. Princípios e Sistema Paradigmas, distribuído. segunda edição. Isso. Exatamente. Aqui também a segunda edição. Esse mesmo. Que é a capa preta. Certo. Tá bom? Depois eu quero esse Tem algum livro aí. capítulo Então, específico, pessoal. Rony, isso que você indicaria para estudar? Sim. O primeiro. Eu vou parando a gravação aqui, tá? No primeiro, inclusive, está o lugar onde a gente vai executar a nossa atividade de hoje, tá? É o que eu ia fazer, era escanear os pedaços e mandar para vocês. Mas se vocês encontrarem o PDF por aí, também é bom. Não é ruim, não. Viu? Então, pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, alguém quer pontuar alguma coisa, já mandaram os nomes lá pelo chat, vou interromper a Mandei. gravação aqui, tá? Tá, beleza. Beleza. Então é isso aí. Beleza. Então, meus amigos, por hoje é só. Muito boa noite, tá? Estou interrompendo aqui a gravação.